Pronto. Bom, pessoal, mais uma vez, então, queria dar as boas-vindas a todos os presentes em mais um evento nosso do Meet no sábado. Hoje a gente vai receber o Lucas, que é sócio-diretor da Lead Gestão, para falar um pouquinho para a gente sobre negociação na prática dele como empresário. Então, acredito que vai ser um encontro super rico. Queria te agradecer, Lucas, também pela disponibilidade de estar aqui com a gente. E estou ansiosa aí para os aprendizados que certamente vão ser bem ricos. Eu que agradeço, Natália. Vamos lá, pessoal. Vou fazer um compartilhamento aqui. Vocês estão conseguindo ver minha apresentação, correto? Sim. Então, vamos lá. Vou me apresentar rapidinho aqui, não vou perder muito tempo nisso. Eu trabalho já nessa parte empresarial há mais de 10 anos, passando por grandes incorporações, desde JBS, Teu, Pfizer, Falcone, e aí passando por instituições de ensino também de FTC, INSPER, FGV, Instituto Brasileiro de Governança. E hoje eu atuo na Lead, focado bastante na parte de reestruturação de empresas, né? O nome técnico é Turnaround, na Dorsal, para o lado de educação corporativa, bem focado no segmento da saúde, na Dorsal. E sou o CEO do Bali Park, que é um parque aquático do mesmo grupo do pessoal do Rio Quente, não sei se alguém conhece Caldas Novas e tal, ou Costa do Sauípe também, então é o mesmo grupo lá. E eu busco sempre aliar o conhecimento e prática, né? Isso é uma coisa que a gente vai discutir bastante hoje aqui. E até queria fazer o convite para vocês, para não ser só um monólogo, né? Conforme eu for falando, se vocês quiserem complementar, se vocês quiserem trazer exemplos, ou até mesmo discordar, trazer, Lucas, eu vivi uma situação que foi um pouco diferente. Então, a gente está aqui para construir de forma conjunta, né? Eu sempre gosto de falar que quem mais aprende é quem está à frente aqui falando. Então, eu espero aprender bastante com vocês hoje aqui também. E eu sempre tento aliar esse conhecimento e prática, né, nos temas de gestão e liderança, que são os temas que eu trabalho, e negociação acaba estando intrínseco aqui a todo momento, né, principalmente na Lead, né, que é onde a gente trabalha reestruturação, turnaround de empresas. Então, é negociação interna com o time, é negociação com o fornecedor, e sempre com o banco, e sempre em situação de estresse, né? Então, saber lidar bem com essas negociações é bem rotina. E trabalho voluntariamente também com algumas organizações que têm essa conectividade com os valores que eu prezo, né? Entre elas o próprio Meeting, né? Aqui, e a Fundação Estudar também, que eu trabalho como voluntário lá. Mas vamos lá. O tema de hoje é negociação e gestão empresarial. Como a gente está aqui em poucos, né? Queria convidar, às vezes, vocês também a se apresentarem antes da gente entrar no tema. Eu até conhecer os rostinhos de quem está aqui. Começando pela Natália, que eu já conheço, mas vamos lá, Natália. Bom, meu nome é Natália. Atualmente eu trabalho só com negociação, né? Sou advogada, então já trabalhei aí com contencioso na parte de execução fiscal, já trabalhei com contencioso trabalhista, mais nessa parte civil. Mas faz aí 1 ano que eu saí dessa esfera dos processos para trabalhar somente com negociação de empresas. Então, eu trabalho numa empresa chamada Lário Navarro, que é uma empresa de soluções por acordo de São Paulo, e a gente trabalha ali com médias e grandes empresas resolvendo os problemas através da negociação. Já estou no Meeting também há um tempinho, né? Desde 2020 na comissão organizadora, já fui competidora em 2019, foi quando eu conheci o Lucas. E acho que é isso. Deixa eu ver para quem eu passo a bola. Vou passar a bola para a Herta se apresentar, então. Olá, bom dia. Obrigada, Natália. Me chamo Herta Grossi, sou advogada, trabalho com mediação extrajudicial há mais de 10 anos. Sou sócia fundadora do Instituto Compor, onde trabalhamos com mediação, negociação e também ensino e pesquisa. O meu sócio é o Cristiano Grossi, então vou passar a palavra para ele. É meu filho, Cristiano Grossi. Ele está sem... só o áudio. Tô meio rouco, tô meio sem voz. Também, bom, eu sou sócio fundador do Compor e atualmente eu estudo psicologia.
Bacana. Ele é internacionalista, trabalha com negociação também, que é importante citar aqui nesse contexto, não? Interessante como a negociação começa a se estender para outras áreas também, né? É. Paulo ou José? Bom, meu nome é Paulo, eu trabalho com negociação, com mediação há muitos anos, não precisa falar quantos, mas a minha barba já deixa entender que é uma coisa não muito recente. Tá? E saí da advocacia contenciosa, mas eu sempre trabalhei com, principalmente, remessas de valores para investimento direto aqui no Brasil e da Europa. Tá? Esse era meu trabalho. Você é natural de onde, Paulo? Como é? Você é natural de onde? Da Itália, Ah, bacana. Roma. Eu moro aqui há 28 anos. 28. Já fui na Faço Itália, mas negócio, eu fui só para um casamento. faço negócio com o Brasil há 32 anos, há 35 anos. Muito bem-vindo. José? Obrigado. Acho que o José não deve estar com áudio. Mas vamos lá, pessoal. Antes da gente entrar no tema de hoje, vamos falar um pouquinho aqui, um small talk, né? O tema desse ano aí, a gente está começando, chegando pertinho aqui, né? Copa do Mundo no Catar 2022 chegando. E aí, o que vocês acham? O Hexa sai ou não sai? Pô, eu vou pedir licença para o Paulo, né? Mas aqui eu vou defender um pouquinho o Brasil, Paulo. Fique à vontade, fique à vontade. Cara, a Qual que é torcida maior é que saia, né? Acho que o que mais tem sido falado agora é que a gente tem um time com jogadores muito habilidosos aí em várias frentes, então acho que agora não é mais botar no colo de um jogador só ou de um jogo só. Então, eu fico esperançosa de sair. Não sei qual a visão das outras pessoas, mas eu estou empolgada para a Copa esse ano. Quem mais aí é fã de futebol? O que vocês acham? Eu não entendo muito de futebol, então eu vou me abster. Mas é a esperança de que sim. Rapaz, eu vi uma previsão, o pessoal fazendo umas análises de desempenho de time, jogadores, etc., né? Ah, o José mandou aqui, está em trânsito, ele está escutando a gente, mas ele não consegue ser ouvido. Mas está tranquilo, José, qualquer coisa você vai compartilhando via chat aqui com a gente. Eu vi uma previsão de que vai dar Brasil e França na final. E Brasil ganha na final, por análise estatística e tudo mais, né? Mas vamos ver o que vai virar. Estatística é sempre certinha, né? Mas baseado, pessoal, queria abrir com esse aqui. E você, Paulo, você não comentou. O que você acha? Você me deixou para fora, falou que pediu. Eu fiquei quieto. Bom, o Brasil tem um timão quase bem parecido com o time que a Itália venceu na Espanha, da mesma qualidade. Agora, mais uma vez, como na Espanha, depende do Brasil. Final, Brasil-França. Bacana. E a gente torce para ser o Brasil. Show de bola, pessoal. Mas eu quis puxar esse assunto aqui para falar um pouquinho, usar o futebol como base, né? A gente está falando aqui, quando a gente se refere a um jogo de futebol, eu acho que é o esporte mais conhecido de todo mundo aqui no Brasil, é mais fácil de fazer analogia. A gente tem regras fixas, pois a mão é falta, é pênalti, ponta é bola na rede. A gente tem os adversários que a gente já sabe que quem, inclusive, o Brasil vai jogar, quem que pode ser os adversários na semifinal, na final. Então, a gente sabe, dá para a gente olhar para o time adversário e analisar o time adversário, né?
E o objetivo é claro, gente, fazer mais gol do que tomar, praticamente, né? Então, a regra do futebol é uma regra bem clara, a gente tem um cenário ali bem preditivo, né, quando a gente entra para o jogo. Só que quando a gente está falando de futebol, uma hora o jogo acaba, né? Alguém perde, alguém ganha. Empatou, vai pênalti, ou quando é campeonato de pontos, empatou, conta quem fez mais saldo de gols. Enfim, alguém perde, alguém ganha no futebol, né? Na hora que acaba ali o jogo ou acaba o campeonato. E quando a gente segue nessa linha, a gente vê ali os critérios de sucesso do futebol, né? Os critérios para o time ganhar é ter mais vitórias, fazer mais gols, tomar menos gols, menos cartão. Quando o negócio empata no final, conta até o cartão, né? Cartão amarelo, cartão vermelho. Só que quando a gente começa a vir para o contexto das organizações, da gestão de empresas, da negociação, qual que é o objetivo de uma companhia, né? O objetivo de uma companhia, para ser considerada uma companhia de sucesso, é ser o primeiro no seu segmento, é ser top of mind. Top of mind é aquele que... Desculpa, gente. É aquele que você pergunta na rua assim, quando eu falo de celular, qual que é a primeira empresa que vem na sua mente? Aí você fala uma, né? Isso é o top of mind. Ser o melhor ou vencer o competidor, né? Vencer o competidor, até coloquei entre parênteses ali sempre, né? Uma hora você vence, uma hora você perde, mas tá sempre vencendo, isso te faz ser uma organização de sucesso. E aí eu queria escutar um pouquinho de vocês. O que vocês acham que são os critérios ali? Porque no futebol é simples, né? E nas organizações? Como que vocês categorizariam o sucesso de uma empresa? Ao meu ver, um critério que é bem importante, acho que para o sucesso de uma empresa, é essa abertura de estar sempre aprendendo, sempre se reciclando, assim. Acho que, para mim, é o que é mais marcante, porque, normalmente, as empresas que seguem ali, né, uma mesma trajetória, um mesmo percurso, apesar dos desafios, elas acabam passando alguns apertos, né? Tem um caso que eu sempre me inspiro muito, que é o caso da Kodak, que eles, enfim, decidiram por seguir ali a mesma linha que eles sempre trabalharam e não abraçar algumas inovações, porque, ao ver do CEO naquele momento, não fazia realmente sentido para a empresa, e eles pagaram um preço por isso, de ter a resposta do mercado. Então, acho que, para mim, esse é um critério marcante. Só um comentário em cima aí, Natália. Não sei se todo mundo tem conhecimento, mas uma curiosidade da Kodak é que quem quebrou a Kodak foi as câmeras digitais, né? A fotografia digital. E você sabe quem que foi a empresa que criou a fotografia digital? A Kodak. A própria Kodak. Engraçado Foi isso, ela né? foi ela mesma que quebrou, que criou os pressupostos para ela quebrar, porque, na verdade, ela saiu fora do seu... achava que estava saindo fora do seu nicho e não quis se adaptar às novas tecnologias, que, inclusive, ele ajudou a desenvolver, a encontrar e desenvolver. E hoje ela é insignificante frente a como foi a sua posição de mercado, que era relevante, não monopolista. O José até colocou aqui no chat também, ter uma missão clara e comunicada e articulada em todos os níveis, né? Então, falando um pouquinho sobre a missão da empresa ali. Muito bom também, José. Obrigado. Pessoal, eu vou dando sequência aqui, eu engato, viu? Se vocês não falarem nada, eu começo aí, então vocês vão puxando os comentários aí também. Dando sequência, a gente é condicionado, gente, a todo momento, a enxergar as organizações e a vida muito como um jogo de futebol. Eu até coloquei ali a vida, porque hoje a gente vai falar aqui no contexto empresarial, mas o que a gente vai discutir hoje aqui, na minha opinião, ela cabe para qualquer área. Cabe para relacionamento, cabe para carreira, cabe para família, enfim, cabe para amizade. Eu acho que o contexto que a gente vai tratar hoje aqui, apesar de eu condicionar ele para o viés das organizações, gestão de empresas, acho que é um contexto bem amplo e acaba tendo aplicações múltiplas aqui, né? Só que a gente é condicionado a enxergar todos esses nossos âmbitos da nossa vida como se fosse um jogo de futebol, que uma hora acaba, um ganha, outro perde. E a verdade, na verdade,
é outra, né? No futebol, o que acontece? O jogo acaba e os jogadores eles continuam existindo. Vão para a próxima Copa, o próximo campeonato. Só que quando a gente fala nas organizações, é o contrário. O jogo continua, o jogo não acaba. Quem acaba são os jogadores que deixam de existir. Como, por exemplo, o exemplo da própria Natália, né? A Kodak ali, que saiu do jogo. O jogo parou de existir? Não, o jogo está aí até hoje, né? Só com outros jogadores. Hoje a gente tem, principalmente empresas de celulares, Canon, enfim, eu não sou do mercado de fotografia, mas tem outros jogadores ali jogando nesse jogo. E uma outra coisa interessante também é que as regras do futebol, que são fixas, nas organizações ela muda o tempo todo. Então a gente precisa ter esse contexto de adaptabilidade, porque não dá para a gente se basear na mesma regra que funcionava quando a Kodak estava lá atrás, né? Principalmente, vou usar de exemplo que o Paulo e a Natália comentaram sobre inovação, né? Inovação, antigamente, você falava assim, não, temos que fazer um planejamento estratégico olhando para os próximos 50 anos da companhia, né? Vamos ver como que nós vamos inovar para os próximos 50 anos. Hoje em dia, se a gente falar os próximos 50 anos, dependendo do mercado que aquela companhia atua, nem está lá mais, né? Eu vi esses dias uma reportagem, o pessoal falando sobre os empregos do futuro, né? A maioria das coisas lá são coisas que hoje não faz sentido nenhum, é bem voltado para o lado do futurismo, assim, né? De tentar prever o futuro. Mas é bem baseado no que acontece hoje. Hoje, por exemplo, assim, há 10 anos atrás, quem ia adivinhar que existia uma profissão de social media, né? Não, o que você faz hoje? Não, eu mexo com Instagram e Facebook e, sei lá, TikTok. E aí, há 10 anos atrás, 10 anos não tinha nem Orkut, né? Então, como que funcionava isso, as expectativas, né? E os adversários. No futebol, a gente tem os adversários conhecidos. Eu vou jogar a Copa do Mundo, eu vou estudar lá o time da Itália, eu vou estudar o time da França, da Alemanha, do México. Enfim, eu consigo estudar ali e saber todo mundo com quem eu tenho possibilidade de jogar contra. Já nas organizações, a gente tem, advindo principalmente da globalização, né? Adversários conhecidos, que eu sei quem é, mas desconhecidos. Inclusive, no conceito tem um autor que chama Michael Porter, né? Não sei se vocês já ouviram falar dele. Ele fez um estudo que é bem antigo esse estudo, que chama 5 forças de Porter, né? As 5 forças competidoras do mercado, influenciadoras do mercado. E uma delas, apesar de estar o concorrente, o cliente, o seu fornecedor, os novos entrantes, que são as pessoas que estão entrando para concorrer com você, mas tem uma quinta força que chama produtos substitutos, que é uma coisa que a gente não leva muito em conta, né? Por exemplo, hoje eu sou CEO de um parque aquático, mas eu estou competindo com quem? Com outros parques aquáticos, mas quem vai no circo no dia não vai no parque. Quem vai no shopping não vai no parque. Então são produtos substitutos, né? E a gente tem que ter essa ampla visão do mercado para entender que, às vezes, quando eu estiver negociando, eu não estou negociando só com o mercado visível, né? Eu tenho um mundo invisível ali que me contorna, que me impacta. E os objetivos que são claros no futebol, nas organizações eles são múltiplos, né? Eles são um pouco difusos, eles podem ser vários objetivos em conjunto para que a organização tenha um sucesso no conceito que a gente está tratando aqui hoje. E aí a gente vê uma transição que vem acontecendo muito nos últimos anos, pessoal, que até um certo tempo atrás a gente tratava muito do capitalismo dos shareholders. O que é isso aqui? Não sei se vocês já ouviram esse conceito, mas o capitalismo dos shareholders era aquele capitalismo onde eu criava uma empresa com o intuito único de ter lucro, de aumentar o EBITDA, de aumentar o valuation, o valor da companhia, né, para eu vender ela depois, de aumentar os dividendos, quanto eu vou dividir entre ali os sócios. Então, ela tinha um objetivo muito claro de retorno financeiro, né? Os principais indicadores eram voltados para ROI, né? Return over Investment, que a gente costuma falar. Então, você ficava olhando só o ROI da companhia, lucratividade, dividendo o tempo todo. E essa era a principal métrica. Só que quando a gente tinha essa métrica como métrica norteadora, a gente tinha uma série de impactos, porque eu atropelava uma série de outros assuntos que eu não julgava prioritário no capitalismo dos shareholders, para que eu atingisse esse resultado na sua máxima expressão, certo? Na sua maximização desse resultado. Só que isso não vem sendo mais verdade, a gente vem tendo uma mudança do mercado, né? A gente vem vindo para o que a gente chama hoje do capitalismo dos stakeholders.
E o capitalismo dos stakeholders, ele não nega o capitalismo do shareholder, ele só incrementa. Ele não nega, a gente não tem mais que deixar o lucro de lado, a gente não tem que parar de olhar o valuation da companhia. Não é nada disso que eu estou querendo dizer aqui. Isso tudo continua sendo importante, mas isso tudo continua sendo uma vertente e não o único objetivo primordial que eu vou persegui-lo a qualquer custo que seja, sabe? Que era a visão anterior. Hoje a gente tem isso como uma das vertentes no novo mercado, né? A gente tem que olhar o propósito da companhia, muito ligado com o que o José trouxe na complementação dele do assunto anterior ali, né? Ter uma missão clara e comunicada e articulada em todos os níveis. A gente ter esse propósito claro. Hoje em dia, quando a gente fala de posicionamento de marca, as pessoas não compram mais um produto, né? As pessoas compram uma missão, elas compram um propósito de uma companhia, elas compram uma causa, né? Até a gente brinca que o primeiro passo para você ter uma empresa de sucesso é ter uma causa justa, né? Pelo que a gente está lutando? E quando a gente fala sobre ter um propósito, ter uma causa justa, eu não estou falando de um negócio alcançável, porque quando a gente vai ler a ideologia da empresa, geralmente ela põe lá no site, né? Missão, visão, valores. Quando você vai ler a visão da companhia é onde ela quer chegar, qual é o horizonte observável dela, né? Está na visão dela. Qual é o horizonte observável dela? Ele escreve, ser líder de mercado até tal ano, aumentar, dobrar de tamanho, alcançar faturamento X, ser a melhor do segmento, dominar o mercado. Geralmente elas vão para esse rumo, né? Quando você está tratando da visão da companhia ali, quando você pesquisa isso. Agora, quando eu estou falando de propósito, de ter uma causa justa, eu estou falando da gente almejar alguma coisa que a gente nunca vai alcançar. Por exemplo, vamos supor que a gente cria uma companhia no ramo de alimentos. E aí o nosso propósito, nossa missão é acabar com a fome no mundo. Gente, eu sei que provavelmente eu nunca vou acabar com a fome no mundo. Algum lugar alguém vai passar fome algum dia. É ideológico eu falar que eu vou acabar com a fome no mundo. Mas, por ser justamente um objetivo inalcançável, eu vou lutar o máximo possível para me aproximar o máximo que eu conseguir dele. E aí, essa causa, quando eu não estiver mais aqui, a Natália vai continuar, depois o Paulo vai continuar e assim por diante. Então, hoje, principalmente o relacionamento de marca da companhia, ela está muito ligada a isso, sabe? Qual o propósito, qual é a causa que você está querendo alcançar, qual que é aquele objetivo intangível que você sabe que você não vai alcançar nunca, mas você está remando ali incansavelmente rumo a ele. A sustentabilidade, né? E sustentabilidade aqui, eu não estou falando só de sustentabilidade ambiental, não, sustentabilidade da empresa. Olhando, será que a minha equipe, eu estou formando uma equipe que realmente vai dar condições da empresa se reinventar e não quebrar, igual o caso da Kodak que a gente estava citando ali, a Natália citou mais cedo? Então, sustentabilidade empresarial mesmo, sabe? Será que eu estou gerando caixa suficiente na minha operação para eu me sustentar no longo prazo? Será que eu estou tendo um bom relacionamento com a sociedade? Eu até coloquei aqui impacto socioambiental, né? Hoje em dia, quando você vai para esses temas de estratégia, governança corporativa, a sigla que está mais em voga hoje é o tal do ESG, né? Em português, ASG, ambiental, social e governança, né? Então, é basicamente isso aqui que eu estou tentando trazer. É a visão do capitalista dos stakeholders. Ela sai da visão básica de lucro e vai para uma visão mais ampla ali dentro dos objetivos da companhia. Vocês já conheciam esses termos, ESG? Ou isso foi novidade para alguém? Vocês estão caladinhos, eu estou considerando que sim, tá? Tá tudo certo. Eu Então, vamos conheci, lá. assim, acho que mais pela questão de trabalho, assim, EBIT, né, algo que a gente considerava muito quando a gente ia negociar alguns contratos com as empresas. E acho que essa mudança ficou perceptível também com essa experiência em relação às empresas, ver um pouco a mudança de visão. Eu não tinha familiaridade com os termos. Não sei se vocês acompanharam, mas alguns anos atrás, o maior fundo de investimento do mundo, se chama BlackRock, né? Ele soltou uma carta aos acionistas dizendo que ele se comprometia em X tempo buscar investimentos de empresas somente que forem sustentáveis. E aí ele falou sobre ESG e tal. Então, é uma mudança significativa que vai mudar realmente o mercado. Hoje, eu estou falando de BlackRock, mas no Brasil já existem fundos imobiliários ou fundos agrários que só investem em companhias que têm comprometimento socioambiental, de sustentabilidade, etc., né? E aí eu estou me baseando muito aqui, pessoal, num conceito, até estou trazendo a
a fonte, a bibliografia aqui, para quem tiver curiosidade de aprofundar um pouquinho mais. Tem um autor que chama James Carse, que ele escreveu esse livro aqui, que chama Finite and Infinite Games, né? Os jogos finitos e infinitos. E ele fala muito desse conceito que a gente está tratando aqui, né? Que o jogo, de uma visão que a gente tem de um jogo finito, e a gente pega essa visão do jogo finito e leva para o restante das coisas, numa premissa que ela não é verdade. E quando a gente joga um conceito de um jogo finito num mundo infinito, a gente acaba caindo na lógica do capitalismo dos shareholders, né? Quando a gente tenta ter uma visão de um jogo um pouco maior, um jogo que eu não estou jogando para ganhar, eu começo a vir para o capitalismo dos stakeholders, né? Ou o conceito de ganhar é diferente do conceito simples de um jogo de futebol. Porque o objetivo, quando a gente olha esse conceito empresarial, não é ganhar. Eu não estou aqui para ser melhor que o Paolo, eu não estou aqui para ser melhor que a Herta, que a Natália, que o meu competidor. O objetivo da Apple não é ganhar da Microsoft, é permanecer no jogo, né? Quando a gente fala do contexto empresarial, é fazer o jogo durar o máximo possível. Só que quando eu tenho essa mudança de mentalidade, principalmente a gente está falando aqui no conceito de negociação no contexto da gestão empresarial. Quando eu começo a pensar a gestão de empresa com essa mudança de mentalidade, de que o objetivo não é ganhar, mas sim permanecer, isso muda completamente o meu norte, o meu planejamento e as tratativas que eu vou ter, certo? Muda completamente o mindset ali. Porque quando a gente fala do ciclo de vida de uma empresa, né, isso aqui a gente estuda muito no gestão de crise, né? Como é que funciona? Como é que cresce, como é que nasce uma crise, né? Toda crise de uma empresa, ela surge na estratégia. Mas ela surge na estratégia por alguns motivos. E quais são esses motivos? A empresa, ela começa ali na infância, o pessoal que trabalha muito ali com startup e tal, tá muito aqui, né? Tá testando o modelo de negócios, testando o mercado, produto, etc. Depois ela começa a criar um pouquinho de tração. Opa, validei aqui minha ideia, minha tese de negócios, né? Ela começa a alavancar e ela chega na maturidade. E ela estabiliza, né? Pronto, agora eu tenho um posicionamento de mercado, eu tenho um market share, eu tenho um branding forte. Só que quando uma empresa chega no seu auge, assim como um jogador de futebol chega no seu auge, é interessante a gente pensar que do auge para frente é só para trás, né? Ficou redundante aqui o contraditório meu comentário, mas quando você chega no auge é só declínio, gente. Não tem mais do auge, não tem o auge do auge, né? Então, quando a gente fala do jogo de futebol ou até da nossa vida, quando a gente está no auge, né, da nossa força física e tudo mais, é uma coisa. Só que quando a gente vai para o lado das empresas, da gestão de empresas, a gente não necessariamente tem que entrar em declínio, porque a empresa não é como o jogo que acaba. Como eu falei, ela não acaba. Então, eu tenho uma chance de reinventar. E reinventar é o que a gente chama de inovação dentro das companhias. Então, quando a gente vai tratar de crise, a gente tem dois conceitos básicos. O primeiro conceito é que toda crise surge na estratégia. Por quê, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre matriz BCG. Não sei se todo mundo. Eu não coloquei aqui, não, mas a matriz BCG ela traz um conceito que é o seguinte. Eu tenho o meu portfólio de produtos dentro da companhia e eu começo a olhar o quanto que cada produto está crescendo ao longo do tempo, o quanto que ele cresce. E eu olho também o quanto que ele representa do mercado, do meu mercado, né? Quantos por cento do meu mercado ele representa. Quando eu vou cruzando isso, eu tenho um produto que ele tem uma baixa taxa de crescimento, mas ele tem uma alta representatividade no meu mercado. Esse é um produto que a gente considera uma vaca leiteira, né? É um produto que ele já chegou na maturidade dele ali, ele me dá a caixa, só que a tendência dele daqui para frente é declínio, certo? E eu tenho um outro tipo de produto, que é um produto que eu posso ter tanto uma representatividade alta quanto baixa, mas a taxa de crescimento dele é alta. Aí, se ele tem uma representatividade alta, a gente chama ele de um produto estrela, né? Meu produto estrela o melhor, né? O meu futuro está apostado nele. E eu tenho uma interrogação ali, que eu tenho baixa representatividade, mas uma alta taxa de crescimento. Se eu não pego esse capital, esse caixa que está saindo da minha vaca leiteira e recoloco ele no meu produto estrela, para ele ser no futuro o meu próximo vaca leiteira, eu tendo a entrar nesse ciclo de declínio. Então, entender esses ciclos na empresa, nos produtos, todo produto tem um ciclo, toda empresa tem um ciclo, é normal isso aqui, tá, gente? Só que para a inovação acontecer, eu tenho que redirecionar a minha geração de caixa para aquele meu produto que está tendo alta taxa de crescimento. Então, os dois princípios básicos da crise, né?
Se eu não penso estratégia nesse conceito de matriz BCG da empresa, dos produtos, etc., uma hora eu entro em declínio. A segunda regra básica é que para uma empresa ser bem-sucedida, ela precisa gerar caixa, porque sem caixa eu não consigo investir, eu não consigo inovar, e eu preciso inovar. É caixa e inovação. Os dois conceitos-chave para uma empresa não entrar em declínio, né? Para ela se reinventar e conseguir jogar, de fato, o conceito que a gente trouxe aqui, né? Que não é ganhar o jogo, é permanecer no jogo, tá? Dado esse conceito, que a gente precisa trabalhar em inovação, é o cerne de uma companhia para ela não entrar em declínio e permanecer no jogo, né? Que é a mudança de mindset que eu estou querendo trazer essa composição para a gente aqui hoje. O que acontece quando a gente aplica um mindset de curto prazo, um mindset do jogo de futebol, no contexto de longo prazo, que é o contexto empresarial, ou o contexto da nossa vida, o contexto dos nossos relacionamentos de uma forma geral, né? A gente sempre está falando de longo prazo aqui. Primeiro que se eu aplico uma mentalidade de curto prazo num conceito de longo prazo, eu começo pensando, eu venço, alguém perde, igual no jogo de futebol. E o que isso gera com o tempo, né? Quebra de confiança. Se para eu ganhar a Natália tem que perder, a Natália não confia em mim. Se eu tenho quebra de confiança entre eu e a Natália, e isso eu posso colocar uma ampla gama de conceitos aqui. A Natália pode ser meu fornecedor, a Natália pode ser o meu financiador, ela pode ser um banco que me empresta dinheiro, ou um investidor, um sócio que pôs capital na companhia. A Natália pode ser uma colega de trabalho, aí eu coloco no microambiente aqui empresarial, ou a Natália pode ser o meu próprio cliente. Se eu tenho que vencer, para eu vencer, a Natália tem que perder, de alguma forma isso quebra a confiança. Só que em todos esses conceitos que eu trouxe, qualquer forma de relacionamento que eu tenha com a Natália na minha companhia, isso traz uma queda de cooperação. Comigo para com o meu fornecedor, de comigo para com o meu cliente, de comigo para com o meu colega de trabalho. E se eu tenho uma queda de cooperação, eu tenho ausência de inovação. E aí, o que acontece? Crise empresarial, né? Então, geralmente, isso aqui é interessante, quando a gente vai analisar o contexto de crise, eu participo do TMA, Turnaround Management Association, a Associação das Empresas que trabalham com turnaround, né, no Brasil. E é unânime, gente. Geralmente, as empresas entram em crise, não porque ela já estava em declínio. Geralmente, ela entra em crise durante um período de expansão, né? Ela quer crescer, durante uma fase de crescimento, ela entra em crise. O start da crise, geralmente, é uma fase de crescimento. Por quê? Porque quando ela entra numa fase de crescimento com esse tipo de mentalidade, é um ciclo inegável, gente. Para eu vencer, alguém tem que perder, quebra confiança, quebra cooperação, não inovo. Se eu não inovo, alguém pega o meu mercado. E eu faço um baita investimento que, no fundo, não tem um retorno financeiro. Lembra que é inovação e geração de caixa? Então, se eu inovo, essa inovação não é convertida em caixa, que não é convertida numa nova inovação. Crise, pronto, instaurada. Só que aí, como eu faço isso no momento de crescimento, eu tenho uma grande aposta, um grande aporte de capital, um grande aporte de recursos, enfim. E aí eu entro numa espiral de pega empréstimo para pagar empréstimo, para pagar empréstimo, para pagar empréstimo, e aí a crise só vai piorando, 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 até o momento em que a gente chega ali na necessidade de uma recuperação judicial ou, quem sabe, até de uma falência, né, de uma empresa. Mas dado esse conceito, que ele acontece quando eu uso a mentalidade de curto prazo num contexto de longo prazo, a gente dá sequência aqui, pensando que, para a gente quebrar isso, o que a gente tem que fazer dentro da companhia? A gente tem que deixar de construir armas e passar a construir pontes. E o que eu quero dizer com isso? Ao tratar com a Natália, que é minha fornecedora, ou minha investidora, ou meu cliente, eu tenho que parar de entrar para negociar com ele. A negociação é igual a Natália falou, é toda hora, né? Você falou, mas é porque eu estava escutando um vídeo sim, o seu que estava no Instagram do Meeting, antes aqui, que você fala isso, tá? Que é toda hora que eu negocio, né? Tô tomando café, tô negociando, tô querendo viajar com a família, tô negociando, enfim. Só que aí a negociação não a partir do conceito de curto prazo, onde eu tenho que construir uma arma, esfolar o meu concorrente ali, né? Eu quero construir pontes, ou eu quero pensar junto a melhor solução, né? Aí a gente vai para aqueles 7 conceitos lá da negociação de Harvard e tudo mais, que eu não vou chover no molhado aqui. Mas aí, vamos pensar cada um dos conceitos que a gente trouxe ali, que eu estava usando a Natália de exemplo, né? Quando eu estou falando do concorrente, e eu entro na negociação com o meu concorrente, não existe ganhar ou perder no conceito do jogo infinito, né? Que a gente está pegando emprestado o conceito ali cadê o branco o nome do autor?
James Cars, né? Pegando emprestado aqui o conceito dele. Quando a gente vai para o conceito do concorrente, se eu pego e vou por esse lado de ganhar ou perder em cima do meu concorrente, eu posso até ultrapassar ele. Mas ultrapassar o meu concorrente não significa necessariamente que eu corro mais rápido do que ele. Se eu ultrapasso alguém numa maratona e eu passo na linha de chegada, eu ganho, certo? Porque o cara tropeçou, sei lá. Eu já vi vários vídeos na internet que o cara estava andando de bicicleta, o pneu estourou perto da linha de chegada, alguém passou ele perdeu a corrida. Tudo bem, eu posso até passar ele no contexto empresarial aqui, que é o nosso contexto. Mas o jogo é infinito, gente. O jogo não acaba, não tem linha de chegada. Não tem o conceito de ganhar, não é o mesmo, igual a gente vem discutindo. Então, se eu passei ele me passa de novo. E isso faz parte do jogo, tá? Eu tenho que entender que uma hora eu vou ter um produto melhor que o meu concorrente, uma hora o concorrente vai ter um produto melhor do que a mim. E o único conceito que realmente existe quando eu estou falando de concorrência é alguém à frente e alguém atrás. Não existe alguém que ganha, alguém que perde. Alguém está mais evoluído em certo conceito do que outra pessoa. Da mesma forma que, por exemplo, a Natália pode ter um ponto que ela está na minha frente, enquanto minha concorrente, eu posso ter outro ponto que eu estou à frente dela. E como eu trouxe, são amplos os conceitos de ser o melhor no contexto empresarial, né? Só que quando eu vejo isso, alguém à frente, alguém atrás, a primeira coisa que me vem à mente é oportunidade de aprendizado. Em vez de eu pensar de que ganhar ou perder, por que a gente não usa isso para todo mundo ser melhor? Eu aprendo com a Natália aprende comigo, né? Isso é o conceito do benchmarking, que a gente tanto fala, né? Basicamente isso. Então, primeiro conceito da concorrência. E aí eu queria até fazer uma sugestão para vocês. Esse podcast aqui é um podcast bem bacana, da FDC Debates número 13, né? Ele fala sobre um estudo que foi feito de um polo deles interno lá, que trabalha só com PMS, estudo do mercado de PMS. Na verdade, PMS hoje representa 30% do PIB brasileiro, mas ele representa 70% dos empregos formais no Brasil. Então, querendo ou não, 70% da nossa população está imersa no contexto de PME, né? E ele fala que para a gente crescer enquanto PMS, quem são aquelas PMS que conseguem sair, romper e virar grandes empresas, né? Qual que é o conceito por trás disso? O que elas fazem? Não é porque ela esfola o fornecedor, não é porque ela ganha da competição. O principal conceito é porque elas formam redes com as demais PMS. E aí eu e a Natália trabalhamos no mesmo mercado, mas a gente se ajuda enquanto empresa, não numa visão de que se eu pegar um cliente, a Natália perdeu. Não é isso. A gente se ajuda complementarmente, se ajuda no benchmark, e a gente cria uma rede sustentável que dá condição para essa PME competir no mercado, inclusive com as grandes, e crescer e ter sustentabilidade e ter longevidade, né? Então, é bem bacana esse episódio, tá? Isso aqui eu peguei um print do Spotify, quem tiver Spotify, recomendo demais assistir na hora que estiver no carro, o José que está na viagem ali. Muito bacana, tá? Vamos para o segundo conceito, o segundo contexto, aliás. A gente estava falando do contexto da competição, né? Agora, e o contexto do fornecedor? Novamente, não existe ganhar ou perder. Se eu pego o meu fornecedor e eu quero espremer até o último centavo na proposta dele, eu faço lá, pega 15 orçamentos, né? E briga e fala, ó, fulano aqui me fez mais barato. Agora a Natália me vendeu por 10, ô Paulo. Agora, se você não fizer uma proposta de 9, eu não fecho com você. Aí eu vou e fecho com o Paulo, que ele fez 9. Aí daqui um mês a Natália manda uma proposta de outro. Ó, Paulo, sinto muito, agora eu vou fechar com a Natália. Então, é uma prática muito comum, tá? No mercado empresarial, mas não é uma prática que floresce nessa visão de longo prazo, né? Que é onde a regra é permanecer no jogo. Quando eu falo de fornecedor, existe objetivo em comum. A Natália quer fazer um bom trabalho, entregar um produto de qualidade. Eu duvido que qualquer um de nós aqui acorda um dia de manhã e fala assim, hoje eu vou fazer um produto bem ruim, hoje eu vou fazer uma entrega péssima para o meu cliente. Eu duvido que alguém acorda pensando isso. Pode até ter alguém que acorda pensando isso em algum momento, mas deve ser a exceção da exceção da exceção, e tenho certeza que não é alguém que está aqui no meeting, tá? Primeira regra seria isso. Mas 99,999% das pessoas acordam no dia falando assim, nossa, hoje eu vou fazer um bom trabalho. Hoje eu quero ir lá no meu cliente e entregar um produto de qualidade, ou um serviço de qualidade. Todo mundo acorda pensando isso. E se todo mundo acorda pensando isso, a gente tem um objetivo comum, gente. Se a Natália quer fazer um bom fornecimento para mim e eu quero fazer um bom fornecimento para o meu cliente, é uma cadeia de virtudes que a gente quebra ela quando a gente começa a espremer.
porque eu tiro da Natália a condição dela entregar o melhor que ela pode entregar. Portanto, eu quebro a minha condição de entregar o melhor que eu poderia entregar, já que a Natália é minha fornecedora e eu entrego alguma coisa. Vamos supor que a Natália é minha advogada e eu presto serviço de turnaround para outra empresa, né? Se eu faço um arcabouço jurídico em volta disso ruim, que eu não sou especialista, a Natália é, mas eu espremi ela, e ela, portanto, não teve condições de ter equipe suficiente para fazer um bom trabalho no tempo devido, etc. Se eu recebo um produto ruim, eu entrego um produto ruim e eu causo dano para o meu cliente no longo prazo. E aí eu comprometo a sustentabilidade dele, portanto, eu comprometo a minha, portanto, eu comprometo a da Natália. E aí, qual que é o que existe se não existe ganhar ou perder no contexto de fornecimento? Existe cooperação. E eu trouxe para a gente discutir aqui um caso da Chrysler. Isso aqui, depois, se vocês quiserem aprofundar a pesquisa, eu peguei um artigo da Harvard Business Review, mas o conceito disso aqui chama Programa SCORE, tá? Supplier Coordinator, agora eu não vou lembrar a sigla todinha, mas foi um programa que a Chrysler criou no seu momento de maior crise. O que vinha acontecendo na Chrysler nesse momento, tá? Na década de 90? Ela tinha sérias dificuldades de lançamento de novos produtos. Então, ela demorava, enquanto hoje em dia, praticamente uma ou duas vezes por ano, toda montadora está lançando novos projetos, né? Novos modelos de carro e tal. Nessa época aqui, a Chrysler chegou a demorar entre 6 a 8 anos no desenvolvimento de um veículo. O que no mercado automobilístico é péssimo, né? Porque enquanto você está desenvolvendo um produto, o concorrente já lançou 4 e já vendeu. E você está ali com um modelo antigo ainda no mercado. Então, ela tinha uma séria dificuldade de desenvolvimento de novos produtos, assim como ela tinha uma séria dificuldade de qualidade no produto. Então, o produto saiu, o carro saiu, tinha uma série de defeitos que vinham acontecendo, qualidade de peça, ela tanto perdia muita coisa na fábrica, quanto perdia muita coisa de recall também. E aí foi ser feito um estudo que eles chamaram do Keiretsu aqui, que é um conceito japonês que vem do Lean Six Sigma por causa da Toyota, tá? Aí o Lean foi criado lá na Toyota, então tem alguns conceitos japoneses ali no mundo. Mas ela foi estudar o que estava acontecendo e a causa raiz de todo o problema que acontecia na Chrysler estava sempre voltado ao relacionamento dela com o fornecedor, porque ela sempre espremia o fornecedor e acontecia o que eu acabei de citar aqui anteriormente. O que eles fizeram nesse programa SCORE, né? Eles trouxeram o fornecedor para perto, eles fizeram um estudo de quem tinha bons relacionamentos, quem tinha bons resultados, aliás, no mercado, e eles foram parar na Toyota, na Honda, que eram as melhores práticas de mercado. Por isso que eles trouxeram a metodologia do Japão. E o que eles passaram a fazer, então, nesse programa SCORE, dentro da Chrysler? Eles pegaram os seus engenheiros de qualidade, de melhoria de processos, e mandaram a sua equipe para dentro do fornecedor. Só que antes disso, para eles poderem fazer uma alocação da equipe dentro do fornecedor, eles pararam de ter o conceito de troca-troca de fornecedor, simplesmente porque a Natália baixou 10 centavos o custo dela aqui, eu falo, obrigado, Paulo, você foi bom para mim, não é mais, agora eu vou fechar com a Natália. Começaram a fechar contratos de prazos mais longos com os fornecedores. Então, Natália, olha só, faz um negócio bacana, que minha intenção com você é que você me forneça por 10 anos. Nós vamos trabalhar junto desses 10 anos. Eu, enquanto seu cliente, vou te ajudar a desenvolver o seu produto da melhor forma possível para mim. E aí, como eu tenho um contrato de longo prazo com a Natália, eu tiro o viés da Natália de querer ficar fazendo propostas a cada vez a custo menor, que compromete muita coisa. Eu tenho condição, inclusive, de pegar a minha equipe de desenvolvimento e jogar para dentro da fábrica da Natália. E aí, pensa o ganho que a gente teve nisso na Chrysler. A minha equipe, que é a equipe que constrói o meu carro, foi para dentro da fábrica da Natália, que era, por exemplo, o fornecedor de amortecedor. Estou te usando para Cristo aqui hoje, né, Natália? Mas... E aí eu disse, os meus engenheiros começaram a falar para a Natália, Natália, vamos melhorar isso aqui, porque para mim essa funcionalidade que você põe, que parece muito boa, para mim não tem utilização. Ou aquela outra que você está investindo muito pouco, para mim é super importante, vamos focar nela. E aí, no contexto geral, no longo prazo, o que acontece? A Natália engaja comigo, porque ela tem um contrato de longo prazo, ela consegue focar em mim. Eu não esfolo em preço na Natália, só que em contrapartida, como a gente coopera no desenvolvimento de produto, o produto fica mais barato. E ela vende mais barato para mim no longo prazo. Então, em vez de eu esfolar ela no preço, eu ganhei muito mais dinheiro. E eu estou falando do caso da Chrysler. Depois, quem quiser, eu mando um artigo aqui para vocês. Vou só pesquisar isso aqui no Google, o que vocês acham, tá? É aberto, você acha. E aí, o contexto da Chrysler acabou ficando mais barato do que o jogo de preço que ela tinha antes, porque foi feita a cooperação no desenvolvimento. E a Chrysler começou, inclusive, a desenvolver produto mais rápido.
Então, ela começou a ter competitividade no lançamento de novos produtos. E foi nessa época que a Chrysler começou a alavancar que outras, eu não lembro se foi a Ford ou a Fiat, mas eu tenho quase certeza que foi a Fiat, viu o valor na Chrysler e comprou a Chrysler. Que ela começou a ser uma empresa atrativa para ser vendida. Aí a Fiat falou assim, poxa, essa empresa aqui agora me interessa. O que eles estão fazendo que eu quero também, né? E aí conseguiu ser feita a venda da Chrysler alguns anos depois desse projeto. Então, reparem que, quando eu estou falando de fornecedor, eu mudo completamente. Eu tenho mais ganhos do que se eu for na lógica de eu ganho e você perde. E eu consigo construir na lógica de permanecer no jogo. Até aqui tudo bem? Alguém quer fazer algum comentário? Vamos lá, então. Vamos para o financiador. Vamos discutir. Eu estou no processo de negociação com o financiador, né? De novo, não existe ganhar ou perder. Esse é o nosso conceito macro do dia de hoje, né? Existe permanecer no jogo. E aí isso se reflete em quê? Se eu busco deságios, renegociações a qualquer custo, sem querer fazer um bom planejamento, gerar opções, inclusive, é uma das coisas que está lá no modelo de negociação de Harvard, né? Do William Ury, Bruce Patton. Pode até funcionar, tá? Você buscar deságios, renegociações, mas só funciona uma vez. E se só funciona uma vez, num jogo que não acaba, se o jogo acabasse, tudo bem. Eu vou lá, te pressiono, esfolo, acabou o jogo. Tudo certo. Mas o jogo não acaba. E a regra do jogo é quem fica mais tempo no jogo. Se eu faço isso, isso funciona uma vez só. É igual ser desonesto, tá, gente? Você consegue ser desonesto. Eu vou lá e passo a perna no Paulo. Tudo bem, mas eu só consigo fazer isso uma vez. Agora o Paulo ficou esperto, nunca mais ele vai deixar fazer negócio comigo de novo. Eu não consigo passar a perna no Paulo 2 vezes. Então, é mais ou menos esse contexto aqui. Se eu esfolo o meu financiador, eu só faço isso uma vez, gente. E o jogo não acaba. Eu vou precisar dele de novo, e vou precisar dele de novo no futuro. Quem faz isso se compromete. Existe consistência e existe credibilidade. Credibilidade é um dos maiores ativos que a gente tem quando a gente está falando de negociação no contexto empresarial. Tá? Eu, principalmente, que mexo com gestão de crise, a gente vê muito, tem muito advogado aqui hoje conversando com a gente, né? Contexto de advocacia. O cara chega na empresa e fala assim, não, vamos abrir aqui uma recuperação judicial, a gente vai fazer isso, vai pedir deságio, vai diminuir a dívida em tanto, inclusive eu quero ganhar em cima da redução da dívida. Né? Reduzir 10 milhões da dívida da companhia, eu vou ganhar 10%, ganhar 1 milhão aqui. Só que quando eu vejo isso no contexto de curto prazo, nossa, parece muito bacana. Agora, quando eu entendo que o jogo não é um jogo finito, é um jogo infinito, eu começo a pensar, tá, o advogado vai lá, vai fazer isso, excelente. Mas e a próxima vez? O advogado levou o dele e ferrou a empresa no longo prazo. Ninguém mais vai financiar aquela empresa. A fama dela no mercado já era, entendeu? Então, quando a gente começa a pensar nisso, a gente começa a pensar em credibilidade, em consistência das nossas ações ao longo do tempo. Por exemplo, quando eu chego para negociar com um banco, representando um cliente meu, o banco já me conhece, fala, Lucas, não, beleza, você já fez a reestruturação da outra, e eu não chego lá de mãos abanando, né? Por isso que eu falei, um bom planejamento e geração de opções, né? Eu chego para conversar com o banco e falo, ó, eu estou numa situação complexa, vamos ser transparente aqui, né? Tá complexo. Só que o cenário atual é o seguinte, se a gente deixar acontecer do jeito que está acontecendo, é pior para todo mundo, é pior para mim, porque a empresa vai quebrar, é pior para você, porque se a empresa quebrar, a primeira coisa na linha é pagar tributo, né? O juiz vai colocar, quita tributo, quita mão de obra, e o banco é o último da lista. Banco, financiador, etc. Quem for o financiador da empresa é o último da lista. Então eu falo, é ruim para você também. Então me ajuda a resolver o meu problema que eu te ajudo a resolver o seu. Vamos conversar dessa forma? E recuperação judicial é uma coisa boa, mas é assim, UTI, gente. É a última da última, não tem jeito mesmo. Eu vou no cara e falo, cara, olha só, vou precisar fazer isso aqui, mas porque não tem opção. Quando você tem essa transparência, você tem uma consistência nas suas ações, você tem um planejamento, você chega lá com um planejamento financeiro, projeta 5 anos para frente no caixa da companhia, tá vendo? Se você me ajudar aqui nesse momento, eu consigo em tanto tempo te reverter e quitar com você, inclusive, o que eu te devo, tá? Com essa consistência, com essa credibilidade, quando você faz isso 1, 2, 3 vezes, hoje tem clientes que me contratam simplesmente pela credibilidade, porque eu vou chegar, vou representar ele perante o banco, que não libera mais crédito para ele, e eu representando ele falar, não, banco, agora eu que estou gerenciando essa empresa aqui, você já me conhece, já sabe o jeito que eu trabalho, o que eu já fiz em outros lugares, vamos fazer novamente um plano aqui? Você sabe que a gente tem um relacionamento sério, você sabe que eu quero te ajudar, eu preciso de você no curto prazo, mas no longo prazo eu vou conseguir te ajudar, vamos junto? E
a gente acaba chegando nesse conceito, que foi uma palestra que eu participei assistindo, né? No TMA, inclusive, que eu comentei para vocês, Technology Management Association. Pessoal da Excelance, estou fazendo propaganda da minha concorrência aqui, inclusive. Ó. Excelance são muito bons, tá? Também, só que eles atuam no mercado acima de 60 milhões, eu acho. E eles falaram o seguinte: vivemos do empréstimo da nossa credibilidade, nosso maior ativo empresarial, fruto do nosso histórico de sucesso. O paciente, a empresa a quem nós estamos representando, não a tem. Somos nós que temos a perder. Portanto, a gente tem que zelar pela nossa credibilidade no mercado. Nossa, Natália? Lucas, é legal isso que você trouxe, porque tem um negociador que eu gosto muito, que é o Chris Voss, né? Ele trabalhava com negociação de reféns. E aí ele tem uma frase que fala que a sua reputação sempre te precede numa negociação. E aí eu fico pensando, realmente, nesses contextos de negociação empresarial, como que essa é a forma, às vezes, da gente cuidar de um dos principais interesses da empresa, que é a imagem, né? Porque, às vezes, uma imagem prejudicada, ela vai te tirar tudo, não só vai quebrar a confiança com possíveis investidores ali, fornecedores e outras pessoas que já trabalhavam antes com a sua empresa, mas como, às vezes, te tira, inclusive, a possibilidade de conseguir crédito, enfim, de conseguir essa segunda chance ou esse fôlego durante a crise. Então, realmente, né, quando você traz essa questão da credibilidade, isso é essencial para a gente conseguir enxergar a empresa a longo prazo e conseguir fazer essa recuperação de imagem, que normalmente é um dos principais interesses ali da empresa que está em crise. Exatamente. Obrigado pela contribuição, Natália. Eu não vou nem tirar nem acrescentar, é exatamente isso. Mais um contexto, gente, o contexto do cliente. Não existe ganhar ou perder. Se você tiver interesse genuíno em resolver o problema das pessoas, elas se tornando clientes, é só uma consequência disso tudo. Acho que o foco nosso é resolver problema. Vai muito. Eu peguei um pedaço, eu não consegui assistir tudo no dia, Natália, mas eu peguei um pedaço, acho que 2 semanas atrás, você que estava falando aqui no sábado, né? E você falando do poder do não positivo, dentro do contexto do storytelling ali, né? E é basicamente isso. Até dizer não para o cliente, interesse. Isso acontece diversas vezes comigo. A pessoa chega em mim e fala assim: tô querendo contratar o serviço de vocês aqui, que eu vou lá, eu faço um diagnóstico na empresa, chego para o dono e falo assim: meu amigo, de verdade, gostaria muito de fechar com você, gostaria muito que a gente pudesse ganhar dinheiro juntos, mas você me contratar vai ser um custo a mais, não vai ser o que você precisa. Então, vai, contrata o outro fulano aqui, que é o que você precisa, vai para uma outra vertente. E esse tipo de coisa floresce no longo prazo, porque ele volta, ele vira seu cliente no futuro, ou se ele não virar, ele te indica, fala: não, cara, olha só, o cara veio para vender para mim e não vendeu, falou que a melhor coisa para mim era não comprar dele, né? E aí onde você começa a criar relacionamento com o mercado, com o cliente, você começa a criar o que a Natália falou, reputação no lado do cliente ali, e entendendo de fato a necessidade deles. Eu até trouxe para exemplificar essa questão do cliente, o que é o nosso tema do meeting desse ano, né? Desse ano, estou me referindo a 2023, tá, gente? O que é o tema do nosso meeting de 2023? A gente vai falar bastante sobre inovação, né? Que é o ponto-chave nosso aqui. Quando a gente fala de inovação, não sei se alguém já ouviu falar desse conceito, é o Double Diamonds, né? O duplo diamante, que está dentro do conceito Design Thinking, sobre inovar e tal. Teve uma vez, eu lembro que eu fui para São Paulo fazer minha primeira formação em Design Thinking, tem muito tempo. E aí, o pessoal soltou a gente dentro do Hospital das Clínicas, lá em São Paulo, um hospital gigante, né? E falou assim: vamos inovar aqui dentro do hospital. Mas como é que eu começo com a inovação? Geralmente as pessoas acham que inovação, você vai ter que comprar uma passagem, ir lá para Israel ou para o Vale do Silício, tomar um café no café que o Steve Jobs costumava comer, e ali vai descer uma inspiração sagrada em você naquele momento. O pessoal acha que funciona assim. Enquanto, na verdade, a inovação ela acontece de um jeito muito simplório, ele é muito simples, gente, é prático. É simplesmente você ir no seu cliente e perguntar para ele, escutar a dor dele. É assim que surge a inovação. E a partir da dor do cliente, você tenta resolver o problema dele de alguma forma. Só que nas organizações, eu mexo muito com planejamento estratégico também, né? A parte estratégica da companhia. O cara vai lá, a gente está no planejamento, aí eu pergunto para o time de marketing, a gente tem um pré-planejamento, né? Onde a gente vai construir as informações necessárias que vão embasar o planejamento. Aí eu pergunto para o pessoal: vamos lá, vamos estudar aqui. Qual que são as necessidades do cliente?
Aí eles começam a falar um monte de coisa. Ah, o cliente gosta disso, o cliente não gosta daquilo. Tá, mas isso aqui é o que a gente acha ou que é o que o cliente fala? De onde vocês tiraram essa informação? Vocês fizeram uma pesquisa? Tem algum lugar que o cliente manda esse relato para vocês? Você tem um grupo focal ali que você chama o pessoal para dentro da empresa e fala assim, não, avalia esse produto aqui, esse serviço. Geralmente não tem, tá? Geralmente é um monte de achismos que todo mundo fala. E quando a gente pega e vai fazer uma pesquisa de fato e liga para o cliente, chama ele para uma reunião, arruma um brinde para ele responder uma pesquisa, que seja. Enfim, quando a gente faz alguma coisa nesse sentido, você começa a descobrir uma série de coisas que ninguém nem imaginava. Uma outra coisa muito interessante também aqui no processo de Design Thinking é que quando você tem um problema na companhia, você vai fazer uma reunião, vamos discutir o problema, né? Quem que você chama para a sala de reunião para tentar resolver o problema? Você chama o diretor da área, você chama o gerente, você chama o CEO, você chama todo mundo ali. Mas quem que entende de fato o problema que está acontecendo na ponta com o cliente? Não é o diretor, não é o CEO. Quem mais entende, ele pode até entender, tá? Mas assim, quem mais entende do problema é o seu atendente que está lá na frente do seu balcão todo dia, escutando reclamação, vendo o cliente reclamar, vendo o cliente perder cliente, enfim, é quem está na ponta. Então, vai e busca quem está na ponta também, eles te dão insumos muito bons, né? E aí, quando você vai para uma negociação com o cliente, você vai, de fato, resolvendo o problema dele. Então, você vai, escuta, descobre, define claramente o problema dele, né? O Double Diamond, ele é assim, porque primeiro você abre a escuta, né? Escuta tudo. Depois você afunila, definindo qual o problema que você vai atingir. Depois você abre de novo na possibilidades de soluções. E depois você fecha de novo, definindo a solução ótima. Então, bem simples o processo de inovação. Não é tomar um cafezinho lá no Vale do Silício que vai te fazer inovar, é escutar seu cliente, de fato entender a necessidade dele, tá? Que é o que a gente vem falando aqui. Quando você faz isso, você não está simplesmente ganhando ou perdendo, você está resolvendo o problema. E ganhar dinheiro é consequência em cima disso. E mais um contexto aqui para a gente discutir, o time, um contexto interno, né? Quando a gente fala de time, é muito comum também a gente ver grandes companhias falarem assim, não, é porque aqui dentro a gente cria um ambiente de competição interna, né? Fala assim, puxa, como é competição interna? Será que competição interna faz sentido? Porque o meu objetivo aqui é sobreviver no longo prazo, é permanecer no jogo o maior tempo possível. Para isso, a gente chegou na conclusão que a gente precisa gerar caixa e inovar, né? A gente falou sobre inovação. Só que como é que o meu time vai colaborar para inovar se eles estão no ambiente de competição interna? Se a Natália ganha a promoção, eu não ganho. Se eu ganho, a Natália não ganha. Então, para eu ganhar, eu tenho que... eu estou com o inglês na cabeça, né? Undermine. Eu tenho que prejudicar a Natália ali para que eu possa ganhar. Então, eu não vou colaborar com a Natália. Se eu colaborar com a Natália, eu vou estar cedendo o meu crescimento para ela. Quando você cria esse tipo de mentalidade interno, aí a gente volta lá atrás, naquele slide lá atrás, né? Esse. Eu venço, alguém perde. Quebra de confiança interna. Queda de cooperação da equipe. E aí você chega cobrando inovação dessa equipe. Poxa, mas faz esse sentido, né? Agora, se a gente trabalha um ambiente de suporte interno, um ambiente onde todo mundo se ajuda a crescer junto, o crescimento não é para um. A lógica do crescimento é, se a empresa fica maior, todo mundo fica maior. Quando você traz essa lógica, por isso que eu gosto muito do método quando eu entro para dentro das empresas, uma outra dica, eu não coloquei aqui no slide, não, mas eu resolvi falar aqui. Eu trabalho com método, inclusive a gente até ajudou, tivemos várias discussões internas no próprio meeting sobre esse jeito de pensar, de pensar a estrutura de uma companhia. Você tem que pensar estratégia. Da estratégia, a gente pensa a estrutura da empresa, estrutura no sentido de quem toma qual decisão, alçadas, responsabilidades, né? Depois a gente vai para os processos internos, como que as coisas devem ser feitas. Depois a gente vai para um contexto de pessoas, como é que eu atraio e retenho talentos. E por último, a gente vai para um último contexto de controles e incentivos. Controle no sentido de como que eu sei que a companhia está indo para o rumo que eu tracei na estratégia, incentivos no sentido de como que eu alinho todo mundo para o mesmo lado. Porque o ser humano, gente, ele funciona com a cenoura, não tem jeito. Se eu colocar uma cenourinha na frente dele, ele vai. Eu vou dar um exemplo de uma empresa que a gente estava passando por um momento de M&A. A gente estava lá, e eles foram vendidos para uma empresa internacional, vou falar nomes por motivos óbvios, né? Mas eles estavam sendo vendidos para uma empresa, uma grande multinacional, e essa venda foi acordada em múltiplos de EBITDA, né?
Aí não vou entrar também no mérito de critério de valuation, mas era múltiplo de EBITDA. Eu não lembro certamente assim, o valor, mas era tipo 12,5 vezes o EBITDA anual da companhia, alguma coisa nesse sentido. Isso tem muito tempo. E aí, a venda foi concretizada a um X% no início da transação, e a empresa que estava comprando poderia efetivar os percentuais restantes em X anos também. Ela tinha um tempo para efetivar o restante da aquisição. Nesse meio tempo, como a venda era baseada no EBITDA da companhia, o CEO, que ia ganhar um percentual dessa venda também, ele estava no meio da negociação, ele colocou uma cenourinha para o time. Vamos maximizar o EBITDA. Só que, de novo, qual que era a linha de chegada dele? A linha de chegada dele era alguns anos, né? A linha de chegada de quem estava comprando não tinha linha de chegada. Quem estava no lado do buy side, a linha de chegada era eterna ali para frente. Só que ele colocou aumente EBITDA. Aumentar EBITDA só tem duas formas: aumentar vendas e reduzir custos. Basicamente isso. Trocando por miúdos aqui é isso. Então, todas as métricas da companhia foram traçadas nesse sentido. O que a companhia acabou causando, né? Ela causou um negócio que a gente chama de efeito chicote. Tiveram duas coisas principais: o efeito chicote e também a questão da depreciação dos ativos. O gerente de manutenção cortou todas as manutenções preventivas, né, para cortar custo. E eu, no meu bônus não está baseado em cortar custo, corta a manutenção preventiva. E aí pensa você rodando no seu carro alguns anos sem trocar óleo, sem trocar amortecedor, sem fazer revisão. Deixa quebrar, e quando quebrar, quebrou. Eu tenho dó de quem comprar esse carro de você, né? Então, quem pegar vai ter que gastar muito dinheiro com manutenção. E no outro contexto do efeito chicote, o que é o efeito chicote? Você aumenta a capacidade de produção, enche o seu cliente, né? No nosso caso lá, a gente tinha um intermediário entre a gente e o cliente, né? Então a gente enchia esse intermediário, ele comprava pra caramba porque a gente enfiava produto nele, dava desconto, enfim, forçava a venda, e aí ele comprava pra caramba. Só que uma hora, o mercado, tipo, ele não é um negócio assim que eu consigo triplicar a demanda do mercado do dia para a noite, né? O mercado tem uma taxa de crescimento contínua. Ele cresce 5%, 2%, 7%, aí cada mercado tem o seu, mas geralmente ele é contínuo, né? Salvo algumas exceções, tá? De coisa que está muito no início, assim, igual metaverso, né? Bombou de investimento e tal, numa linha exponencial. Mas geralmente ele tem uma taxa mais contínua depois que ele passa desse primeiro momento. Ou seja, se eu estou vendendo mais do que essa taxa contínua de crescimento do mercado, eu estou causando efeito chicote. Uma hora o meu cliente vai encher o estoque, vai parar de comprar de mim, eu aumentei minha capacidade de produção, ou seja, fiz investimentos, mobilizei meu capital, que vai ficar ocioso, porque eu vou parar de vender, portanto, eu vou ter um investimento mal feito ali, né? Isso chama efeito chicote. Aí você faz uma balançadinha aqui, a onda que sai no começo ela é pequenininha, no final do chicote a onda está desse tamanho, o problema está gigantesco, né? Por isso que chama isso. Depois, quem tiver mais interesse, pesquisa aí um livro que chama A Quinta Disciplina, eles falam bastante sobre isso. E aí, o que aconteceu? Quem estava comprando falou assim, rapaz, o EBITDA do cara tá bombando aqui, então vou pagar caro. Só que, ao mesmo tempo, o ativo está depreciado e o efeito chicote está instaurado aqui, né? Na hora que eu comprar, eu não vou conseguir vender, não vou conseguir manter esse EBITDA que eu comprei por muito tempo. Uma hora vai acabar isso aqui. Então, foi desfeita a compra. Tinha uma cláusula, obra protetiva, o cara julgou má fé até de certo ponto do vendedor, do sell side, e cancelou a aquisição, inclusive o percentual que ele tinha comprado, cancelou a compra e devolveu. Aí pensa o caos instaurado, né? Eu pensando no curto prazo ali, depreciei todo o meu ativo, causei efeito chicote e a bomba ficou no meu colo agora. Achei que ia passar a bomba para frente. Então, pensar sempre no longo prazo, gente. De novo, o mesmo conceito aqui aplicado também. Só que nisso tudo, o gerente comercial ganhou bônus, o gerente de manutenção ganhou bônus. Quem ficou com a bucha? O dono da companhia, né? Então, pensar realmente ali na cooperação, no alinhamento das métricas de longo prazo da companhia. Colocou métrica errada, pode saber. O time vai ceguinho na métrica que você colocou. Então, comece pela métrica aqui. Isso aqui é um estudo que foi feito no Google. Acho que eu até mandei para a Camille um tempo atrás. Isso aqui é um estudo bem legal. Um projeto que chama o Projeto Oxigênio, da equipe de dados dele, que foi alocada na área de RH. E eles queriam fazer um estudo pesquisando qual que era a importância de ter um bom gestor ou não. Será que vale a pena eu ter um gestor? Por que eu não ponho todo mundo a trabalhar lá e pronto, né? Qual que eram os ganhos e perdas? Depois você pode pesquisar isso aqui na internet também, isso aqui é disponível. E as conclusões que eles chegaram é que os setores que mais davam resultados na companhia
eram setores onde o gestor ele era um bom treinador, né? Ele contribuía, dava feedback, incentivava o crescimento, sentava ali, de fato, para ser um mentor, falava assim, vou usar só de exemplo aqui, tá? O Paulo era o chefe da Natália. Então, ele chegava com a Natália, Natália, onde você quer chegar na sua vida? O que você espera no longo prazo para você? E ele ajudava a companhia a ter alinhamento de interesses com a própria Natália. Então, era um ambiente de cooperação. Olha aqui, empodera a equipe, não faz microgestão, ou seja, deixa a equipe trabalhar, deixa a Natália fazer o melhor dela, expressa interesse e preocupação com o sucesso e bem-estar das pessoas, dos integrantes do time, é produtivo e focado em resultados, é um bom comunicador, contribui para o desenvolvimento de carreira, tem uma visão, estratégia, possui importantes capacidades técnicas que ajudam a orientar o time. Então, são todas composições de características da liderança de suporte, não são características de competição interna de quem vença o melhor e vira todo mundo com a faca no dente ali dentro da companhia. O pessoal fala muito de algumas companhias aqui no Brasil que tem isso, né? E para você chegar nos cargos mais altos, é um Deus nos acuda, né? E só chega lá quem, de certa forma, usou até de má fé ali no meio do processo. Então, mas o bom resultado está aqui, pesquisa, Harvard Business School, são esses quesitos aqui. Então, cooperação, gente, não tem como correr. Longo prazo é longo prazo. E no final de todos esses contextos, com o fornecedor, com o cliente, com o time, o seu maior adversário não é o outro, é você mesmo, né? Então, o desafio que a gente traz é que a gente tem que ser melhor todo dia. Melhoria contínua, né? A gente fala muito no contexto de gestão, a gente usa muito as metodologias de qualidade da Toyota, como eu falei. Tem um termo que se chama Kaizen, né? Ser melhor a cada dia. De novo, vem lá da Toyota. Então, ser 1% melhor todo dia. 1% parece um número pequeno, mas se você for 1% melhor todo dia, em um ano você já foi mais de 3,5 vezes melhor do que você era no começo. Então, vamos focar no pequenininho, que no longo prazo, o que é pequeno hoje parece se torna grande no futuro. Quando você tenta ser grande hoje a qualquer custo, isso te compromete o resultado do futuro. E a gente precisa, já estou partindo para o final aqui, tá, gente? Para isso aqui tudo funcionar, que a gente está falando, de ter essa mudança de mentalidade, essa mentalidade, que o objetivo não é ganhar, o objetivo é permanecer no jogo, né? O mais longo possível. Quando a gente consegue trabalhar essa mentalidade, o nosso principal desafio é que a gente precisa ter coragem para tomar decisões difíceis, tá? Esse aqui geralmente é o que tira o pessoal do rumo. Porque a gente tem, por exemplo, o desafio da lei e da ética. São decisões difíceis. Quando você vai no contexto empresarial, eu vou dar um exemplo, por exemplo, a gente vê muito o filme do Titanic, né? Mas não sei se todo mundo sabe o que realmente aconteceu por trás ali do Titanic. Existia uma lei nos Estados Unidos que regrava a quantidade de botes salva-vidas por navios, né? Então, tinha uma lei, eu vou construir um navio, você tem que ter tantos X botes salva-vidas no seu navio. Só que o Titanic, ele foi construído mais de 4 vezes maior do que o maior navio que já tinha sido construído até o momento. Ou seja, não existia legislação para o porte do Titanic. Qualquer gestor que usasse o bom senso ia ter que falar assim, não, tá, mas se a gente é 4 vezes maior, a legislação ela existe para barcos muito menores que a gente. Então, a gente tem que, no mínimo, quadruplicar a quantidade de botes salva-vidas, né? O pessoal, não, vamos quadruplicar, tá doido? A lei permite que eu tenha 1/4, 25%, vamos trabalhar com 25%. Corte de custos, aumento da lucratividade, o acionista vai ficar satisfeito, né? Investimento menor. Você sabe quantos por cento das pessoas sobreviveram ao acidente do Titanic? 25% dos passageiros. Só que quando a Suprema Corte chamou os gestores da empresa para depor, investigação, não sei do que, qual foi a fala? Nós estamos dentro da lei. Ninguém descumpriu a legislação. Então, aí é uma linha tênue, sabe, quando você está dentro da empresa, de discussão de lei e ética. Até onde a lei permite e até onde é ético eu fazer. Eu achei interessante essa semana, um gestor meu da parte de controladoria, nosso interno, está atuando dentro de um cliente, ele me ligou, falou, Lucas, a gente tem um cliente aqui que a gente vai entrar em reestruturação com eles, só que ele está desmembrando o grupo empresarial, passando um dos CNPJs onde está concentrada toda a dívida para o nome de um laranja terceiro e vai decretar falência depois em nome desse laranja. Mas eu não estou confortável com essa situação, porque quando a gente está fazendo isso, a gente está passando a perna no banco, no nosso fornecedor, na equipe. Eu não fico confortável com a coisa. Achei muito bacana o que aconteceu essa semana. Tipo assim, se for no final das contas, é até legal, tá, até dá para fazer um negócio desse.
mas não é ético, não é o melhor caminho, né? Achei bem legal o posicionamento dele. Outra coisa, efeito manada. Lucas, mas todo mundo faz isso? Não é porque todo mundo faz que é a decisão mais correta. Todo mundo foca no curto prazo. Portanto, eu tenho que focar também? Não é bem assim, né? Só que quando a gente está nadando contra a maré, é difícil tomar essa decisão, onde todo mundo faz alguma coisa e eu sou o único diferentão que vou fazer diferente. Vulnerabilidade também é uma decisão difícil, porque quando você está lidando com fornecedor, com cliente, você não quer contar o seu ponto fraco, você não quer contar o que você errou, você não quer contar. Mas a gente tem que entender que a gente é humano. A empresa é um conjunto de pessoas, né? E se ela é um conjunto de pessoas, ela é um conjunto de imperfeições, é um conjunto de falhas. É um conjunto de coisas boas, de todo mundo somado, ela também é o conjunto da imperfeição de todo mundo, né? E aí é difícil para a gente abrir nosso ponto fraco para o nosso fornecedor, para a gente chegar na negociação que cubra, inclusive, nosso ponto fraco. É difícil abrir a nossa vulnerabilidade para com o cliente, falar assim, cara, eu errei com você, mas a gente está aqui para tentar acertar. É difícil isso. Mas, geralmente, as melhores negociações, elas acontecem quando eu tenho vulnerabilidade. Outra coisa, é difícil priorizar as pessoas. Quando você chega e você tem que maximizar o lucro, você tem que... enfim, você tem uma série de objetivos dentro da empresa, só que a gente não costuma priorizar as pessoas dentro do negócio, a gente costuma priorizar o lucro, igual eu falei. A gente tem uma mentalidade de capitalismo do shareholder, né? Então, é difícil priorizar a pessoa, é difícil a gente pensar sempre no foco no longo prazo, e é difícil a gente ter flexibilidade existencial dentro da empresa. O que é uma flexibilidade existencial? A gente entender que hoje a gente é desse jeito, a gente faz isso, a gente vende isso. Amanhã a gente pode ser uma coisa completamente diferente. E quem rege isso? Quem rege é o jogo. E o jogo no mundo dos negócios, ele não é um futebol com regra rígida, com regra, com objetivo claro. A gente tem na organização uma regra que muda o tempo todo, a gente tem adversário que muda o tempo todo, a gente tem objetivos múltiplos e diversos. Então, nesse contexto, a gente tem que ter essa flexibilidade existencial para a gente se mudar o tempo todo, entender que, tipo assim, não é porque a Natália teve uma boa ideia que essa boa ideia é boa para sempre. Uma hora a boa ideia vira ideia ruim. E a gente tem que mudar, inovar é isso. É estar aberto a se reinventar a todo momento. Só que é difícil. Para a gente é muito mais fácil fazer o concreto, que a gente já sabe que dá certo no curto prazo, do que arriscar no longo prazo. Porque toda vez que eu mudo, é um risco que eu assumo. Mas são decisões difíceis que a gente tem que tomar nesse processo. E aí eu queria, para fechar o dia de hoje, deixar aqui uma reflexão e um desafio. Mas antes eu queria só abrir para ver se alguém quer complementar, quer falar alguma coisa também. Igual eu falei para vocês, geralmente eu engato aqui e eu vou indo, tá, gente? Então, só para abrir aqui para vocês, se alguém quer complementar, fazer algum comentário. Não? Então vamos lá. Alô? Paulo? Sim. Queria dizer que concordo plenamente com a tua explanação, mas eu quero só conceituá-la ou enquadrá-la melhor. Não é que não existe o lucro, o ganho, só que o ganho hoje é otimizado. Hoje é um ganho de escala, não é mais um ganho limitado a dos partners. Hoje, no ambiente empresarial, de organização, temos mais uma visão sistêmica, tá? Onde o sistema não é só a empresa, seus fatores de produções, tá? E depois os fornecedores de um lado, os consumidores de outro. Não. Hoje é um único. E esse sistema se retroalimenta de todos os pequenos passos para frente que você conseguiu dar no dia a dia. E aí entra o negócio da tua credibilidade, da tua transparência, da tua ética, da tua moralidade, do teu compromisso com os stockholders, tá certo? Porque esse mundo é muito mais importante do teu pequeno lucro imediato, tá?
Esse é o lucro, esse é o ganho de escala sistêmico que hoje uma empresa visa, ou pelo menos deveria visar. Não é só dizer, entre os meus objetivos tem aquele de deixar a humanidade feliz. Eu abro mão disso do 0,001% do meu lucro, porque vou dizer para você que vou fazer esse tipo de projeto ambiental. Não. É se comprometer inclusive com a comunidade em que insiste a sua realidade produtiva. Isso que faz a força de uma empresa hoje. Mas tem um problema. A empresa vai ser engolida pelo sistema, vai virar sistema. Portanto, hoje, pensar uma empresa que tem 300 anos vai ficar cada vez mais difícil. Nós vimos, por exemplo, com a Apple, no início. Entrou Jobs, depois foi tirado, a Apple caiu no buraco. Agora conseguiu, depois ele voltou a empresa. Mas por que voltou a empresa? Porque ele estava cuidando de ampliar a sua rede de interligações de forma sistêmica. Por isso que hoje tem essa vantagem competitiva sobre os demais competidores. Não é exatamente, não é importante você matar o teu competidor. Pelo contrário, porque na livre concorrência, pensando uma ideia pura da escola de Boston, na livre concorrência você vai pegar o teu estímulo para continuar se empenhando cada vez mais no crescimento e encontrar políticas sociais inclusivas. Era só isso, e parabéns pela tua exposição, teu material demais, resumido, mas muito bem resumido, com 3 palavras. É isso mesmo, parabéns. Obrigado, Paulo. De novo, eu acho que não acrescentaria nem tiraria nada. Faço as suas palavras a minha. Exatamente isso. E vamos lá. Para a gente fechar aqui também, para não extrapolar bastante o tempo aqui, de poder também todo mundo curtir um pouquinho o final de semana aí, vou deixar uma reflexão, um desafio no final aqui para a gente. No final, a primeira reflexão é qual o meu legado, né? Já que o jogo não acaba, já que o jogo continua e a minha meta é que continue rolando, a empresa continue, o jogador continue vivo dentro do jogo, e às vezes o jogador vai continuar vivo sem mim. Às vezes vão ser vocês que vão dar sequência no trabalho que a Camille começou aqui no Meeting. Talvez vai ser outras pessoas que vão dar sequência no que eu comecei na minha empresa. Talvez, até se eu for funcionário, gente, eu saio, o que eu vou deixar lá que eu ajudei aquela empresa a ser mais sustentável, né? Aí a reflexão que eu quero deixar é, será que eu estou deixando algo pelo qual vale a pena continuarem lutando? Tem uma história bem interessante que teve um faraó egípcio, antes de Tutankhamon, agora me deu branco o nome dele, mas teve um faraó que ele pegou e abdicou de toda a cultura egípcia, monoteísta, e simplesmente impôs em cima de todo mundo a ideia de uma mudança de capital no Egito, na época, e a mudança para o sistema monoteísta. Tudo bem, não era a cultura da época, não era o que todos estavam acostumados a lutar, não era o que todo mundo queria, mas ele impôs porque ele podia, porque ele estava à frente, simplesmente por isso. Adivinha o que aconteceu quando ele morreu? Tudo voltou a ser como era antes. A religião voltou a ser politeísta, a capital voltou de novo para Tebas. Eu vou lembrar o nome dele, desse faraó, mas depois vocês dão uma pesquisada. E aí a minha pergunta, será que quando a gente for embora, quando a gente não estiver mais aqui, as pessoas vão dar sequência no que a gente começou? Vale a pena dar sequência no que a gente começou? Essa é a reflexão. E o desafio que eu quero fazer para vocês, eu até coloquei aqui um chamado ao contraditório, pessoal. Porque, vou até ler, porque ficou muito bacana aqui, ó, que eu desafio todos nós aqui, presentes, a vivermos baseados em um código criado para pessoas idealistas, em um mundo que nos diz a todo momento que a gente tem que ser realista. Então, a todo momento, o mundo diz que a gente tem que seguir conforme a maré, ele diz que a gente tem que pensar no curto prazo, que a gente tem que sacrificar as pessoas em prol do lucro, a gente tem que espremer o fornecedor,
a gente tem que dar o cano no nosso financiador. É assim que funciona. O mundo está a todo momento espremendo a gente rumo a isso. E o desafio é para a gente ser o contraditório disso. O desafio é a gente viver por um código para pessoas idealistas e que parece que não faz sentido. Mas não faz sentido para quem foca no curto prazo. A gente está querendo pensar no jogo que não acaba. O nosso jogo não acaba. Nossa linha de chegada não é amanhã, não é daqui a 1 ano, não é daqui a 10. Nossa linha de chegada, ela é das próximas gerações, a nossa linha de chegada é continuar vivo no jogo. E é isso, pessoal. Queria agradecer vocês. Eu espero que a gente, quem está aqui, realmente consiga seguir nesse caminho ali, nesse desafio, de sermos o contraditório numa sociedade realmente que tem um pensamento muito realista e imediatista, né? Então, agradecer a presença de cada um aqui e abrir também para as contribuições aí de vocês no final. Alguém tem alguma contribuição, pessoal? Vou então, Lucas, fazer uma fala rápida, né? Te parabenizar aí pela exposição. Acho que foi muito rico o encontro de hoje, com todos os aprendizados, né, que a gente teve aqui. E enquanto você falava um pouco dessa mentalidade que conduz para a crise, né, essa ideia de eu venço, alguém perde, quebra de confiança, quebra de cooperação, e como essa lógica leva a gente para um jogo muito ruim, né, no longo prazo, eu me lembrei de uma série que eu acompanhei no Netflix, que é uma série que me deixou muito curiosa, chamou O Sabotador. Convido até todos vocês para assistirem, que basicamente é assim, é um reality show, eu chamei de série, mas é um reality show, e eles reúnem várias pessoas dentro de uma lógica de que essas pessoas vão fazer missões conjuntas, então tem um jogo de cooperação, e a diretriz que é passada é, olha, o objetivo de vocês é realizar as missões e vocês colocarem cada vez mais dinheiro, né, sendo bem-sucedidos nas missões, no prêmio final. Quem colocar mais dinheiro e chegar ao final do jogo ganha o prêmio, mas entre vocês existe um sabotador, que é uma pessoa que tem um claro objetivo de prejudicar as missões. E era só isso. E é muito interessante como que no reality você vê que assim as pessoas se perdem do objetivo que foi passado no primeiro episódio, que é acrescente dinheiro ao prêmio final e tente ficar até o final do jogo. E elas começam a se perder no que é o meu papel e o que é ser o sabotador, porque quanto mais eu faço o jogo de sabotador, mais eu consigo ficar no jogo, e é muito interessante porque você vê as pessoas indo para essa lógica destrutiva, de para eu ganhar alguém tem que perder, e elas tentam se prejudicar o tempo inteiro, e elas saem do jogo, prejudicam os outros colegas. E eu fiquei muito reflexiva, assim, quando eu te ouvia falar sobre como essa série foi interessante para mim nesse sentido de, né, a maioria daqueles jogadores daquele reality partiram de um pressuposto de que eles só ganhariam o jogo se eles prejudicassem uns aos outros. E é interessante que no final do reality várias coisas vão acontecendo para contrapor isso, porque esse não era o objetivo que foi dado pelos diretores, né, do reality. Então, fiquei pensando muito assim, como que essa sua explanação sobre colaboração e sobre como a gente pensar nesse jogo do longo prazo realmente é algo que a gente precisa se dedicar para sustentar, porque é sustentável, né? Justamente o que a gente consegue jogar bem, é o jogo de quem fica até o final. Então, acho que, nossa, muito rico, tive vários insights, te agradeço muito. Não sei se alguém quer trazer mais alguma contribuição. Eu queria complementar, ouvindo também as reflexões de vocês, me vem muito na cabeça a questão do longo prazo e do médio prazo, ou do longo prazo e do curto prazo relacionado com nós humanos, né? Porque se a gente pensa nos animais que têm só o cérebro de sobrevivência, para eles é o curto prazo, né? Seguir vivo. Então, eu preciso matar o outro se for o caso, eu preciso encontrar comida, eu preciso caçar, eu preciso me manter vivo. E o ser humano, do que a gente conhece, né? É o único que habita a Terra, enfim, que a gente conhece, que tem essa visão do longo prazo, porque tem consciência, porque percebe qual é o seu impacto no mundo, sabe o seu legado, pensa nessas coisas, né? Então não é imediatista porque não é o aqui e o agora no sentido de sobrevivência, mas sim no sentido de evolução, né? Então o que eu deixo para os próximos é um pouco do que o Sapiens traz lá, o Harari, no livro Sapiens, né? Que o ser humano ele tem essa diferença de ser, até onde a gente conhece hoje, o único ser que a gente
se relaciona, que tem essa visão do aspas ficção, né? Porque o longo prazo nada mais é do que imaginar daqui para frente, né? A gente conseguir expandir o aqui e o agora, vivendo no aqui e no agora. Então é quase que uma contradição por si só, né? Como que eu vejo o futuro vivendo o agora? Como que eu penso no que eu vou deixar para frente? Como que eu vejo que o jogo é eterno, que a coisa não acaba, que não tem linha de chegada, vivendo aqui e o agora? Então é muito interessante que a gente vê em nós mesmos essa contradição constante, né? Puxa, eu escolho o prazer desse segundo, que é comer um chocolate, ou o longo prazo, que é ir para a praia daqui a um mês. Então é a mesma coisa no fornecedor, mesma coisa no time, mesma coisa em tudo que a gente faz. E a gente está com esse desafio todo o segundo. Eu penso no que vai me dar prazer e felicidade e sobrevivência nesse segundo, agora, ou as consequências dessa minha decisão lá para frente. Então, é muito interessante a gente poder, porque te ouvindo, Lucas, e agora o complemento da Natália e o do Paulo também, é uma decisão de cada segundo, nossa, né? Que depois transcende para a empresa, que depois transcende para a nossa profissão, que depois transcende para as organizações que a gente escolhe estar, né? E os projetos que a gente escolhe se envolver. Mas, no fim ao cabo, é uma decisão de cada um de nós a cada segundo. Então, eu queria compartilhar porque foi isso que me ficou muito forte, assim, poxa, tá, depois de ter ouvido todos vocês, que decisão eu vou tomar agora, né? Que decisão eu vou tomar nesse exato momento, assim, que acabar a reunião, sabe? Então, isso, na verdade, é uma fala de agradecimento, porque realmente agregou demais para mim ter ouvido, Lucas, toda a tua apresentação e agora as reflexões também. Fantástico. Só queria agregar uma pequena consideração sobre os apontamentos pontuais da Camille. Hoje o prazo não tem mais o mesmo sentido da minha época. Hoje nós não temos mais longo, médio. Hoje nós temos visões que, se são válidas, elas se perpetuam em um sistema poético aberto, de forma automática, independente do prazo. E como dizia Einstein, o prazo não é nada mais que uma distorção o tempo não é nada mais que uma distorção da luz. Ou seja, um conceito humano, porque a gente tem esse gráfico que o Lucas apresentou antes da vida da empresa. Nós temos também. Só que para nós é muito importante porque nos afeta pessoalmente, porque é o momento de chegar no último estágio, a gente some. Mas e essa é a grande força de uma visão sistêmica hoje, em um sistema aberto que se autoalimenta e se retroalimenta das suas pequenas evoluções momentâneas, você esse braço perdeu, não tem mais, se contraiu. Tem mais um efeito de buraco negro, onde a luz recai sempre em cima dele. Tá? Reverbera, mas recai. Reverbera, mas é um modo perpétuo. Essa é a beleza. Essa é a sorte, a fortuna do que nos seguirá. Por exemplo, a Natália vai ver com certeza os efeitos desse campo sistêmico, daqui a não muito, mas tá bom? Era isso aí. Lucas, muito obrigado, mesmo foi uma excelente explanação. Tá? Obrigado mesmo. Eu que agradeço, gente. Só em cima do que o Paulo falou, uma reflexão. Como a gente está falando de causa, a gente não está falando de uma linha de chegada final, a gente está falando de uma causa ampla, né, que a gente luta por ela, mesmo que a gente às vezes sabe que nunca vai chegar. Metrificação, indicadores dentro da companhia para de ser uma medida do fim e uma medida do nosso avanço, né? É interessante isso. A gente não quer medir se a gente chegou. A gente quer medir se a gente está indo no rumo certo, a velocidade que a gente está indo, a direção, não se chegou ou não, né? Essa é uma reflexão bacana, Paulo. Obrigado. Obrigado.